Em uma única noite, um só anjo de Deus eliminou 185 mil soldados do exército mais poderoso do mundo antigo. Não houve batalha, não houve resistência, não houve escape. Quando o sol nasceu, todo o acampamento assírio estava repleto de cadáveres. O rei Senaqueribe, que havia blasfemado contra o Deus de Israel, acordou para descobrir que seu exército invencível havia sido devastado por uma força que nem conseguia compreender. Mas quem era esse anjo de poder tão terrível? O que exatamente aconteceu naquela noite sombria ao redor de Jerusalém? E por que essa história deveria nos encher de temor reverente e, ao mesmo tempo, de esperança inabalável? Porque o mesmo Deus que comandou aquele anjo destruidor há 2700 anos ainda reina nos céus, e seus anjos ainda estão a serviço daqueles que o temem. A Bíblia registra esse evento com uma simplicidade que esconde sua magnitude aterrorizante. Então, saiu o anjo do Senhor e feriu no campo dos assírios a 185 mil, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Uma sentença simples para descrever uma das mais devastadoras demonstrações do poder divino em toda a história humana. Essa não foi apenas uma vitória militar, foi uma revelação do caráter de Deus, uma demonstração de que Ele não permitirá que seu nome seja blasfemado impunemente, uma prova de que existe um limite para a paciência divina. E se um único anjo pôde fazer isso contra o maior império da época, imagine o que acontecerá quando todos os exércitos celestiais forem liberados no dia do juízo final. Meus queridos irmãos e irmãs, a história que vou contar hoje deveria fazer tremer tanto os ímpios quanto consolar profundamente os justos. É um relato de julgamento divino tão severo e súbito que nos força a repensar nossa compreensão sobre o poder de Deus e a realidade do mundo espiritual que nos cerca. Muitas vezes, quando lemos sobre anjos na Bíblia, pensamos em seres gentis e consoladores, mensageiros de paz e esperança. Mas as Escrituras também revelam outro aspecto dos anjos. Eles são guerreiros do Altíssimo, executores da justiça divina, seres de poder inimaginável que cumprem os decretos do trono celestial sem hesitação ou piedade. O evento que aconteceu nos arredores de Jerusalém durante o reinado do rei Ezequias não foi uma lenda ou uma alegoria. Foi história real, documentada não apenas na Bíblia, mas também em registros históricos assírios. Heródoto, o historiador grego, registrou que o exército de Senaqueribe foi misteriosamente devastado quando tentou conquistar o Egito, perdendo milhares de soldados em uma única noite. Essa convergência entre relato bíblico e evidência histórica deveria nos alertar para uma verdade solene. O Deus da Bíblia não é uma invenção religiosa, mas o soberano real do universo, que intervém na história humana quando sua glória é desafiada e seu povo é ameaçado. Comente agora o nome da sua cidade, porque o mesmo Deus que enviou seu anjo para defender Jerusalém ainda está atento às orações dos seus filhos em todo lugar, inclusive onde você vive. A história começa com Senaqueribe, rei da Assíria, o homem mais poderoso de sua época. Seu império se estendia do Golfo Pérsico até as fronteiras do Egito, e seus exércitos eram temidos em todo o mundo conhecido. Cidade após cidade havia caído diante de sua máquina de guerra. E agora ele voltara seus olhos para Jerusalém, a pequena capital do reino de Judá, governada pelo rei Ezequias. Senaqueribe não estava apenas interessado em conquista territorial. Ele queria humilhar o Deus de Israel. Seus mensageiros gritaram em hebraico para que todos os habitantes de Jerusalém ouvissem: "Não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das minhas mãos? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade?
Onde estão os deuses de Sefarvaim? Livraram eles a Samaria das minhas mãos? Era uma blasfêmia direta contra o nome do Altíssimo. Senaqueribe estava equiparando o Deus de Israel aos ídolos mudos das nações pagãs, desafiando publicamente o poder do Criador dos céus e da terra. Pior ainda, ele enviou uma carta a Ezequias com palavras ainda mais arrogantes. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus em quem confias. Quando Ezequias recebeu a carta, fez algo que mudaria o curso da história. Ele subiu ao templo, estendeu a carta diante do altar e orou uma das orações mais poderosas registradas nas Escrituras. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, Tu és o Deus, Tu somente de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, ó Senhor, os teus olhos e vê e ouve todas as palavras de Senaqueribe, que enviou para blasfemar do Deus vivo. A resposta de Deus veio através do profeta Isaías. Por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Era uma promessa divina selada com a honra do próprio nome de Deus. Naquela mesma noite, enquanto 185.000 soldados assírios dormiam em seus acampamentos ao redor de Jerusalém, confiantes de que amanhã traria uma vitória fácil, o anjo do Senhor passou pelo meio deles. Não sabemos exatamente como aconteceu, se foi uma praga, se foi o toque da morte, se foi o sopro divino. Sabemos apenas que foi silencioso, súbito e absoluto. Quando Senaqueribe despertou e saiu de sua tenda, encontrou um panorama de horror indescritível. Seus generais, seus soldados de elite, suas tropas de choque, todos jaziam mortos. O exército que havia conquistado nações inteiras havia sido aniquilado por uma força invisível. Humilhado e aterrorizado, o rei assírio fugiu de volta para Nínive, onde posteriormente foi assassinado por seus próprios filhos, enquanto adorava no templo de seu deus Nisroque. A destruição do exército de Senaqueribe não foi apenas uma vitória militar. Foi uma declaração cósmica de que existe um Deus nos céus que não compartilha sua glória com ninguém. Quando homens arrogantes desafiam sua soberania, quando impérios poderosos blasfemam de seu nome, quando reis terrenos se esquecem de que são apenas pó diante do trono eterno, a resposta divina pode vir de forma súbita e devastadora. Um único anjo foi suficiente para humilhar o maior exército do mundo. Mas essa mesma história, que deveria aterrorizar os ímpios, deveria encher de esperança o coração dos justos. O mesmo Deus que defendeu Jerusalém com poder angelical, continua defendendo seus filhos hoje. Suas promessas não mudaram, seus anjos não perderam poder, sua capacidade de intervir na história humana permanece absoluta. Quando parece que as forças do mal estão prevalecendo, quando os ímpios blasfemam impunemente, quando a igreja parece cercada por inimigos, lembre-se, um só anjo de Deus é mais poderoso que todos os exércitos da terra. No próximo vídeo, vou revelar outros momentos na Bíblia quando anjos executaram julgamentos divinos e o que isso nos ensina sobre a batalha espiritual que está acontecendo ao nosso redor neste momento.